Olá a todos, eu me chamo Vanessa e eu venho aqui para explicar um pouco, né, uma palestra a respeito dos ensaios de genotoxicidade e mutagenicidade, né, que são métodos diagnósticos na investigação dos impactos provocados por xenobióticos na saúde humana e ambiental. Bem, meu nome é Vanessa, como eu falei anteriormente, eu sou biomédica e enfermeira, pesquisadora do Laboratório de Mutagênese da UFG e professora no Hospital das Clínicas, também na UFG. Sou mestra em Genética e Biologia Molecular e atualmente faço doutorado em Ciências Ambientais, também pela UFG. E aqui são alguns temas que nós iremos abordar, né? E a respeito do organismo humano. Bem, o organismo humano, dentro das células, né, nós temos aqui no núcleo da célula o cromossomo, né? E o cromossomo nada mais é do que uma compactação do DNA em si, né? Para que haja a proteção do material genômico em si. As células de um organismo, elas estão permanentemente expostas a diversos agentes reativos que podem causar danos aos componentes celulares, né? O DNA, ele pode, ao longo do tempo, acumular esses danos, e determinar, investigar esses fatores ambientais, né, que são agentes que podem causar esses danos às células, é de fundamental importância para a sobrevivência dos seres humanos, né? Existem ainda uma interrelação entre fatores ambientais que desencadeiam essas patologias e fatores genéticos individuais, né? Os ambientais é o que a gente chama de epigenética, né? E aqui nós iremos abordar a respeito da mutagenicidade e genotoxicidade. A mutagenicidade é uma mudança, né, no material genômico que pode causar inibição ou dano mecânico do reparo do DNA, certo? Então, essa mutagenicidade é um dano já fixo na célula, né, no próprio DNA do indivíduo. Ele não tem mais como ser reparado pelos mecanismos de reparo do DNA, diferentemente dos genotóxicos, que são danos que são provocados de forma aguda no indivíduo, né, através de agentes físicos, químicos ou até mesmo biológicos, mas que tem a possibilidade de ser corrigido pelos mecanismos de reparo do DNA, né? Então, uma mutação, um dano que eu acho no material genético desse indivíduo, né, sendo genotóxico, pode ser que daqui uns 3 meses eu não acho ele mais no indivíduo, porque ele pode ter sido reparado pelos mecanismos de reparo do DNA. E aí nós sempre dizemos que todas as substâncias mutagênicas são genotóxicas, mas nem todas genotóxicas se tornarão mutagênicas, né? Porque para uma mutação ser fixa, ela precisa primeiramente tentar ser reparada, né? Então, passa por um processo de genotoxicidade anteriormente, para depois ter o dano fixo no DNA. Mas os fatores genotóxicos, nem todos vão evoluir para uma mutação, né? Para um fator mutagênico. E aí, a genotoxina, né, ou os agentes genotóxicos, são substâncias que são capazes de causar dano ao material genético, né, o DNA, o cromossomo em si, e esses danos podem causar diversas doenças, né, por exemplo, existem fatores que são carcinogênicos, que podem causar dano, cânceres diversos no indivíduo. Tem os fatores também mutagênicos, que causam mutações. Tem os teratogênicos, que podem causar alterações congênitas, né, nos indivíduos que nascem com alterações, né, que são as crianças. E através de riscos ocupacionais, por exemplo, aqui,
indivíduos que trabalham com agricultura, né, os agricultores, os fretistas que trabalham com a exposição aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, por exemplo, o benzeno, né, os indivíduos que trabalham com a extração do carvão e trabalhadores que trabalham com pavimentação também, né, essa fumaça que é volátil, ela tem também o mesmo composto que tem na gasolina, que é os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, tá? Além de medicações, algumas têm fatores que podem causar danos genotóxicos, maquiagens também, e até o plástico, né, que tem diversos estudos aí que vem mostrando a questão do microplástico até presente em placentas, né, de gestantes. Aqui nós iremos trazer alguns ensaios, né? São testes que utilizamos para verificar esses danos. Um dos ensaios que trabalho no meu laboratório é o ensaio Cometa, que é um ensaio também chamado de eletroforese em gel de célula única, onde ele é bastante útil e é usado largamente para avaliar esses danos e reparos de DNA em células únicas, que nós chamamos de nucleoide. E há duas versões desse ensaio Cometa, que é a versão neutra, onde é considerada menos sensível, porque ela detecta aí apenas lesões em fita de dupla de DNA, né, fita dupla de DNA, e alcalina, que é o que eu uso lá no laboratório, e que ele foi desenvolvido por Singh e colaboradores para detectar aí danos primários no DNA, né? Então ele é mais sensível do que é o neutro. O ensaio Cometa, ele é um ensaio sensível, simples, rápido e possui baixo custo, né, se comparado a outros tipos de ensaios. Ele detecta aí quebras de DNA de fita simples ou dupla, sítios alcalinos láveis, né, que são sítios apurínicos ou apirimidínicos, ligações cruzadas de DNA e danos de base de parede e apoptose também é possível encontrar nele. Ele serve aí para realizar o biomonitoramento de locais, né, onde pode haver algum fator genotóxico que esteja causando dano, tanto em seres humanos como em outros animais. Avaliação do dano de DNA e do estresse oxidativo, ele é utilizado também para genética toxicológica, monitoramento ecológico e toxicológico aquático, né? No laboratório nós utilizamos aí para observar a questão desses fatores genotóxicos em girinos, né, que são anfíbios. Uso também como ferramenta de dano e reparo de DNA em diferentes tipos de células aí que podemos utilizar, né? Esse ensaio Cometa, ele pode ser feito in vitro, que significa dentro de um vidro, né? E refere-se a essa técnica ser executada em um determinado procedimento em um ambiente controlado. Já em vivo, né, que também pode ser feito, é dentro da vida, onde quer dizer que esse experimento ele é feito no tecido vivo de um organismo, tá? E esse teste ele pode ser feito em animais e também em ensaios clínicos. Em humanos a gente utiliza bastante. Laboratorial também pode ser feito quando fazemos esse experimento em laboratório, né? Tiramos o animal, né? Por exemplo, os girinos, nós pegamos as desovas, criamos esses girinos em laboratório, em um ambiente controlado, e aí nós expomos eles a algum xenobiótico, né? Que é algum fator que pode gerar efeitos genotóxicos nesses indivíduos. E também pode ser feito in situ, né, que aí fazemos com morcegos lá no laboratório onde eu trabalho, que é um experimento que é realizado na própria natureza, retirado um pouco do sangue do animal, não eutanasiado o animal, só tira um pouco de sangue e libera ele, né, para a natureza novamente. Esse teste ele pode ser
feito com animais de teste, né, que é utilizado padrão, como ratos, camundongos, que são os mais usados, e também no laboratório onde trabalhamos, que pode ser feito também com peixes, girinos, de anfíbios e anuros, minhocas também pode ser feito, e independe do sexo deste animal ou de um ser humano também, né? Que fazemos também com o ser humano, utilizando o sangue total. É utilizado aqui também, né, na questão dos agrotóxicos, os solventes, eles não devem ser, não devem produzir efeitos tóxicos nas doses utilizadas, né? Esses solventes que utilizamos é para ter a questão do controle negativo, tá? E aí, o controle negativo já tem que ter comprovação de que esse composto, ele de fato não causa nenhum dano no DNA desses indivíduos, e já o controle positivo já tem que ser alguma substância como água oxigenada, que é comprovada que causa dano ao DNA desses indivíduos, né? Aqui nessa figura ao lado, estamos aqui expondo os girinos em aquários em quantidades iguais, né, à quantidade de agrotóxico que é observado na literatura, quantidades que não causam danos ao DNA, e aí colocamos quantidades acima um pouco e quantidades abaixo para ter aí um parâmetro para controlar a questão do dano, né? Se de fato aquela quantidade que é liberada realmente não causa dano ao DNA. E o ensaio cometa, ele deve ser feito no máximo até 1 hora após a eutanásia dos animais, no caso dos girinos, nós eutanasiamos o animal, né? Ou após 1 hora da coleta sanguínea, né? As amostras, elas devem permanecer em gelo até o preparo da lâmina, o sangue total, fígado, estômago, hemolinfa, medula óssea, né? São produtos, né? Amostras que podem ser utilizadas para a realização desse ensaio. Bem, o ensaio cometa, nós detectamos aí os nucleóides, como eu disse, que são essas células únicas, com danos no DNA, né? Vale ressaltar que o DNA, ele tem carga negativa, então, os nucleóides, eles irão migrar para o polo positivo, certo? E vai imitar o formato de um cometa, por isso se dá o nome ensaio cometa, né? Onde ele vai ter uma cabeça e uma cauda. Esse ensaio cometa, ele precisa passar por algumas etapas, como o tratamento ou captura do animal, ou do ser humano, no caso, né, a abordagem, a coleta do material biológico, que no ser humano a gente coleta o sangue total, com um tubo de EDTA, que é um anticoagulante, o preparo dessa lâmina, vale ressaltar que deve ser feita o preparo da lâmina de pré-cobertura anteriormente ao experimento, tá? A lise alcalina, né, que é uma substância onde colocamos as lâminas para ver o rompimento da membrana das células, para que o material genético, né, o presente no núcleo, ele possa ser exposto e para se verificar a questão do dano, né? Vai haver também o desenrolamento do DNA e a eletroforese, a corrida eletroforética, a neutralização e a análise da imagem presente na lâmina em um microscópio de epifluorescência. Esse aqui é um dos experimentos em animais, né? A gente utiliza aqui uma máscara N95 para evitar aí, né, de se contaminar, porque os compostos são tóxicos e são comprovados que causam genotoxicidade, né? Aqui em humano, primeiramente, nós coletamos as amostras de sangue através da punção na veia anticubital, ok? Utilizando tubo de EDTA, tá? Para que evite a coagulação dessas células. Até 1 hora após a coleta,
né? Esse material, ele deve ser processado, onde nós pegamos aqui 30 microlitros de sangue total e colocamos juntamente com 240 ml de agarose low melting, que é uma agarose mais fluida que serve aí para, digamos, colar o material, né, biológico, a amostra na lâmina de pré-cobertura, que é uma lâmina que fazemos anteriormente ao experimento, que é essa lâmina aqui, ó, de pré-cobertura, que é utilizada e feita com agarose normal melting, que é uma agarose como se fosse um gel de eletroforese, só que presente em uma lâmina, tá? Aí cada lâmina é feita isso, cada indivíduo nós fazemos uma duplicata dessas lâminas, tá? E aí o material em suspensão aqui, ele é depositado nessa lâmina de pré-cobertura, colocar-se uma lamínula e leva-se aí até 5 minutos para a geladeira esse material. E quando o material estiver solidificado, a gente tira a lamínula e emerge essas lâminas numa solução de lise que é feita anteriormente e que essa lâmina irá ficar nessa solução de lise, né, para romper essa membrana das células e expor o material genético, aí de 17 a 20 horas, tá? E aí, após isso, no dia seguinte, geralmente, nós preparamos o tampão de corrida, que chamamos, né, que é uma corrida alcalina, como eu falei anteriormente, que fazemos no laboratório que eu trabalho. Colocamos esse tampão aqui numa cuba eletroforética, tá? E aí essas lâminas são depositadas nessa cuba e é deixada aí por 30 minutos, né? O material tem que ser frio para que haja o menor dano possível ao material genético, certo? E aí, após esses 30 minutos de descanso dessas lâminas, a corrida eletroforética é realizada em 30 minutos. Após 30 minutos, nós retiramos essas lâminas dessa cuba, né, onde está o tampão alcalino, que é o tampão de corrida, colocamos essas lâminas em um laminário e neutralizamos esse material aí 3 vezes, né, com um tampão de neutralização, para que possa equilibrar aí o pH das lâminas, né? Lavamos após esse momento com água destilada e, para finalizar essa parte, nós fixamos esse material biológico nas células com etanol absoluto por 10 minutos. E após essa lâmina estar seca, nós colocamos um corante, que é o Cyber Green, para que haja a visualização desse material no microscópio de epifluorescência, né? O Cyber Green, ele é um material, é um intercalante, tá? E um corante epifluorescente, que ele é importante aí para visualizarmos, como eu disse, o material genético, tá? E aí, após secar esse material aqui, né, lavar e secar, tirar o excesso, nós levamos para o microscópio de fluorescência e aí capturamos, que nós chamamos isso, 120 nucleóides, né, que são essas estruturas aqui, tá? De cada indivíduo. Então, o nucleóide ele é composto aqui pela cabeça, pela cauda e pelo momento da cauda de Oliver, que é a distância entre a cabeça e a cauda. Quanto maior a cauda, maior o dano nesse indivíduo, né, no DNA desse indivíduo. Aqui é o microscópio de epifluorescência e aqui é o formato que aparece, né? Aqui a cabeça do nucleóide e a cauda, né? Então, quanto maior essa cauda, maior o dano. Que são os parâmetros que utilizamos. Eles aparecem assim, e aí o próprio software do microscópio, nós capturamos aqui, ó, um nucleóide por vez. Essa análise
em nível no DNA, tá? E está correlacionada ao comprimento e à quantidade de DNA fragmentado que vai migrar fora do núcleo dessa célula, né? E aí, como eu disse, os parâmetros que vão ser utilizados é a porcentagem de DNA degradado na cauda, o momento da cauda de Oliver, que é o produto do comprimento e a quantidade de DNA dessa cauda, o comprimento da cauda, que é o comprimento da migração, né, desse DNA, da borda da cabeça, até a cauda. E aí, alguns softwares utilizam esse parâmetro aqui, né, que é o baixíssimo dano, quando tem pouco dano aqui, é o DNA, o baixo dano, quando tem um pequeno dano, aí tem o dano médio, quando é bem parcial, e um alto dano, quando há uma degradação muito grande dessa cauda. Aqui em humanos, né, nós colocamos aqui com o mouse, né, no próprio programa do computador, né, nós capturamos aqui, né, o nucleóide, e aí ele consegue detectar aqui. Isso aqui é um material lá do próprio laboratório que observamos, e aqui ele coloca, né, tudo em inglês, tamanho da cauda, momento da cauda de Oliver e a porcentagem de DNA, que são esses 3 parâmetros que utilizamos aqui, né. Aqui eu já expliquei anteriormente sobre a questão do nucleóide, né, que observamos a cabeça, a cauda e o momento da cauda de Oliver, que é a distância entre ambos. Mas podemos observar também em outros animais, como os girinos, que utilizamos a amostra de sangue total. Aqui, ó, podemos observar que o nucleóide é um pouco diferente, né? Aqui em abelhas, onde utilizamos a amostra de hemolinfa, que é também bem diferente até da própria amostra, quando utilizamos o intestino dessa abelha, né? Que essa amostra do intestino, ela é um pouco menos pura do que a hemolinfa, né? Aqui são em humanos, né? Quando utilizamos aqui nos linfócitos, né? Que são no sangue total. O nucleóide em humano, ele parece como se fosse um sol, né? Ele não tem uma cauda enorme, assim, como em outras espécies, tá? E agora nós iremos falar um pouco aqui sobre a questão do teste de micronúcleo, que é um outro teste utilizado para avaliação desses danos, né? Só que esse teste aí, ele vai ver a questão da mutagenicidade. E o que é essa mutagenicidade, né? É um composto que tem o potencial de causar mutações dos seres vivos, seja agentes químicos, físicos ou biológicos. Por exemplo, químico é a questão do agrotóxico, agentes físicos, que é a radiação, por exemplo, e biológicos, por exemplo, o HPV, né, que é um vírus que pode causar dano ao material genético nos indivíduos. Esse teste de micronúcleo, ele foi descoberto aí, foi desenvolvido, né, em 1975 por Smith e foi utilizado para detectar mutagenicidade e dano citotóxico. E aí, em 1985, Frenich e Morley, eles desenvolveram uma técnica de bloqueio de citocinese, né, aprimorando essa técnica realizada por Smith, tá? E este ensaio, ele é considerado padrão ouro para avaliação citogenética de lesões que ocorrem no DNA. Tá? Aqui podemos ver, por exemplo, uma célula, tá? Com a presença aqui do núcleo. Esse aqui que é o micronúcleo, tá? O teste micronúcleo, ele é um teste não invasivo, ele é um teste simples, rápido, possui baixo custo e consegue detectar aí danos por agentes classogênicos, que são aqueles que produzem quebras nos cromossomos, e aneugênicos,
que induz aneuploidias ou segregação anormal. Esse daqui é uma célula da mucosa oral de indivíduos humanos, tá? E aqui o núcleo da célula e um micronúcleo. O micronúcleo em humanos podem ser feitos com células de sangue periférico, né, onde utilizamos aí os linfócitos, ou células epiteliais esfoliativas da mucosa oral, nasal, do colo uterino e até da bexiga, tá? Esse micronúcleo, ele é desenvolvido de acordo com o estilo de vida dos indivíduos, né? Se são pessoas que têm hábitos tabagistas, etilistas, né? Se de acordo com a questão da exposição à poluição ambiental, tá? A radiação, se esses indivíduos eles trabalham com radiação ou não, e também com a questão nutricional, né? Pessoas que se alimentam aí com alimentos que são industrializados, né? Ou que têm obesidade, têm maior risco de ter formação de micronúcleos, e também para estudar aí questões de riscos ocupacionais, né? Que são pessoas que trabalham com alguma função que pode causar dano nesse DNA. E também esse micronúcleo ele é importante para detectar doenças como câncer, né? Ele tem para ver se esse indivíduo tem uma maior predisposição, ou até para ver se uma terapia que o indivíduo está fazendo está sendo eficaz ou não, tá? Quanto menor a quantidade de micronúcleo, significa que a terapia está tendo resultado efetivo. E o que é esse micronúcleo, afinal, né? São corpos extranucleares que contêm fragmentos de cromossomo ou cromossomos inteiros, né? Ele aí serve para observar o dano cromossômico, que desempenha um papel fundamental na etiologia de câncer em humanos e outras doenças, como doenças autoimunes também pode ser feito, ou alergias, dentre outras, né? Então, o que acontece? Tem um agente genotóxico, né, que vai atingir o núcleo dessa célula, e aí, quando for na fase de metáfase, pode haver uma quebra, né, nesse cromossomo, ou até um dano na fibra do fuso, tá? E quando passa para outra fase da anáfase, esse fragmento de cromossomo, ele vai ficar solto, né? Não vai estar aderido às fibras do fuso, ou até vai ser um cromossomo inteiro também, que ele pode ser perdido. E aí, quando faz a citocinese, né? Separa as células filhas, esse micronúcleo, né, que é esse pedaço de cromossomo ou cromossomo inteiro, vai ser formado ficando próximo ao núcleo principal, mas irá perder informação genética importante, né, nesse indivíduo aí. Para se caracterizar um micronúcleo, né, para se observar se realmente aquele fragmento é um micronúcleo, é necessário que haja algumas características a serem seguidas, né? Por exemplo, a estrutura da cromatina desse núcleo, né, o micronúcleo, e a intensidade da cor dessa coloração do micronúcleo deve ser semelhante ao do núcleo principal, para se ter a certeza de que é um micronúcleo. E as bordas também devem estar evidentes, arredondadas, sugerindo aí que há a formação de alguma membrana, né? Ter um formato arredondado, e também o diâmetro deve ser menor do que 1/5 do núcleo principal. Se for maior ou menor que isso, não é considerado um micronúcleo, tá? Esse teste de micronúcleo, ele tem como finalidade aí monitoramento biológico ou ambiental, é utilizado, rastreio de compostos para determinar sua mutagenicidade após exposição direta ou indireta a algum xenobiótico,
avaliações toxicológicas dos produtos químicos industrializados, é utilizado também, avaliações de perigo de exposição geral, né, seja ocupacional ou não, comprovação de eficácia de ensaios farmacêuticos pré-clínicos, como eu falei aí, a questão, e clínicos também, né, como eu falei aí, a questão dos medicamentos oncológicos, para ver se aquele medicamento é eficaz ou não, eles utilizam aí o teste micronúcleo, tá? Ensaios que comprovam a segurança e a ausência de efeitos tóxicos, né? É feito aí também para se avaliar se, por exemplo, uma medicação ou um composto químico, como agrotóxicos ou um hidrocarboneto policíclico aromático, se ele pode circular, né? Um benzeno, se ele pode circular aí na sociedade sem ter efeitos tóxicos. E se tiver efeitos tóxicos, eles devem ser informados, né, no produto. Bem, para a obtenção dessas amostras, né, podem ser obtidas em diversos tipos de células. Por exemplo, os linfócitos, que é utilizado com maior frequência e é feito também para se observar como um excelente biomarcador para validação de predição de câncer em humanos, tá? As células epiteliais da mucosa oral, que é um dos mais utilizados, por exemplo, no meu laboratório, nós utilizamos bastante esse, né? Por ser menos invasivo e tem bastante eficácia também, né? As células uroepiteliais também são bastante utilizadas, assim, né? E dá para se observar a consequência da exposição a produtos químicos, ocupacionais, ambientais, por exemplo, a questão da fumaça de tabaco, né? Se for feito um experimento observar danos provocados pelo tabagismo, aí já não dá para utilizar as células da mucosa oral, tá? Aí podem ser utilizados linfócitos ou esses outros dois tipos, né? Uroepiteliais ou cervicais, tá? E aqui, né, as cervicais, que são usadas com menos frequência, que são aquelas células que são observadas no exame de Papa Nicolau, de rotina, tá? E que raramente se utiliza para observar as taxas de micronúcleo, né? Mas é bastante importante para observar em estudos com fumantes, tá? Que aí gera uma maior confiabilidade, né? Porque não dá para pegar uma célula da mucosa oral se o tabaco, né, a fumaça do tabaco passa por aquelas células. Então, pode gerar danos que não são apenas ocasionados por aquele tipo de composto genotóxico, né? E aí, são utilizados para estudos de intervenção, né? Esse micronúcleo aí, para se decidir qual tipo de célula eu vou utilizar para trabalhar, devemos observar o que? A duração da intervenção necessária para alterar a frequência do micronúcleo basal, né? E aí temos dois fatores. Quanto tempo que leva para esse agente causar um efeito máximo na frequência de micronúcleo e a taxa de divisão mitótica com o tempo de vida dessas células das amostras. Por exemplo, os linfócitos, eles levam aí até uns 100 dias para serem realizada essa questão o efeito máximo, né, da frequência de micronúcleo. Já as células da mucosa oral, as bucais, têm um menor tempo, né, que são de 7 a 28 dias, tá? E aí, qual tipo de célula eu devo utilizar para um ensaio, né, para se trabalhar? O linfócito T ou células esfoliativas da mucosa oral, que são os mais utilizados normalmente. E aí, deve-se lembrar que para esse ensaio em vivo, nos micronúcleos em linfócitos, eles podem levar aí de 9 vezes mais tempo para atingir esse pico, né, de micronúcleos,
do que em células esfoliativas da mucosa oral, e as alterações de tempo de renovação celular, tanto das células esfoliativas da mucosa oral, quanto dos linfócitos, podem influenciar na questão da frequência de micronúcleo. E também as alterações que observamos nessas duas células diferentes são alterações um pouco diferentes que vamos ver mais adiante, né? Aqui nos linfócitos, utilizamos bastante para estudos com radiação ionizante e produtos químicos. É um ensaio aí com bloqueio de citocinese nesse micronúcleo, tá? É feita uma cultura de célula, né? Demora mais tempo. Ele avalia a exposição aguda e observa quebras permanentes ou até reparos incorretos que foram feitos, tá? E aí observa a formação desses fragmentos de cromossomos acêntricos, que são os micronúcleos. Ou pode ser observado também nas células esfoliativas da mucosa oral, para estudos com fatores genotóxicos em geral, tá? Onde se coloca aí uma lâmina com esfregaço da camada epitelial da mucosa oral, tá? Também serve para estudo de exposição aguda, de no máximo aí 21 dias, né, de confiabilidade, porque depois pode ser que modifica por causa da descamação da célula. O cultivo dessas células, né, por exemplo, nas células dos linfócitos, né, quando é coletado o linfócito, né, em sangue total, nós coletamos aí com um tubo de heparina, tá? Aí colocamos esse tubo para centrifugar, retiramos aí o isolado, né, dos linfócitos T, e aí colocamos para ativação para estimular, né, a mitose, utilizamos aí fitohemaglutinina e a citocalasina B para inibir a questão da polimerização de filamentos de actina, tá? Então, para se ter a certeza de que a célula passou por divisão mitótica, nós só contamos, na questão dos linfócitos, apenas células que são binucleadas, tá? E aí contamos 2.000 células para se ter um resultado, e observamos essas anormalidades na lâmina do indivíduo, né? Tem a questão da anormalidade para verificar a estabilidade genética, que para ver a questão aí se a célula é binucleada e tem o micronúcleo, se é uma célula que tem uma ponte nucleocitoplasmática, ou se também pode ter a questão do brotamento nuclear. Para se observar a questão da atividade mitótica, observamos se essa célula é mononuclear, mas não é contabilizada, porque eu tenho que ter certeza que essa célula passou por divisão celular, então eu tenho que contar somente células acima de binucleadas, né? Então, são binucleadas ou até multinucleadas. E a questão da citotoxicidade, nós avaliamos aí se a célula está em apoptose ou necrose celular, tá? Já a coleta e o cultivo das células na mucosa oral, ou cervical, ou urinária, né? Ou até nasal também, que são células esfoliativas, a coleta é feita com suave, tá? Nessa região, e aí essas células vão ficar aderidas ao suave, elas vão ser colocadas em uma lâmina, o esfregaço, sem ter a sobreposição desse material biológico. Em células da mucosa oral, nós utilizamos aí o soro fisiológico para que facilite o desprendimento dessa célula do suave,
E aí fazemos o esfregaço e podemos levar para a coloração dessa célula, dessa lâmina, tá? A coloração pode ser feita com guinza ou panótico rápido. Ou então, aqui no caso dessas outras regiões, né, que é a cervical ou urinária, faz-se uma cultura de célula, depois centrifuga e pega essas células para se colocar numa lâmina e cora, leva para análise aí na microscopia óptica, tá? Também é visualizada 2.000 células, porém, diferente das células linfocitárias, não é necessário que essa célula esteja em binucleação, tá? Podem ser células mononucleadas, tá bom? E aí, o que nós avaliamos? A estabilidade genética, para ver aqui se tem a formação do micronúcleo com a célula mononucleada, a questão do brotamento nuclear e de células binucleadas, que é uma anormalidade observada, né? A questão da capacidade proliferativa, se essa célula se diferenciou, né? Se é uma célula em diferenciação ou é uma célula basal menor, né? Para ver aí também a questão da morte celular, que é diferente um pouco da outra linfocitária, né? Que a gente avalia a cariólise, onde já não há mais a formação do núcleo, a cariorrex, onde esse núcleo ainda é presente, mas ele está um pouco começando a se decompor, digamos assim, né? A se romper, a questão da condensação da cromatina e a picnose, né, onde o núcleo se torna bem pequeno em relação ao tamanho do citoplasma da célula, indicando tudo isso, morte celular. Aqui o teste do micronúcleo, como eu falei, que pode ser feito aqui, a gente coleta a amostra na mucosa oral do indivíduo, colocamos uma gota de soro fisiológico, fazemos o esfregaço na lâmina limpa, tá? E não pode ter sobreposição desse material, deixamos esse material secar e depois fixamos com o etanol absoluto por 10 minutos, tá bom? E após isso, após secar essa lâmina, nós coramos no laboratório, nós estamos utilizando o panótico rápido, mas o padrão ouro é o Ginza, tá? E aí, o que nós iremos observar? Aqui são em humanos, tá? E esse outro aqui é nos anfíbios, a diferença, né? Os anfíbios é feito com hemácias, né, que é sangue, mas as hemácias dos anfíbios são nucleadas, e em humanos, né, ou qualquer outro mamífero, podemos observar aí nas células exfoliativas da mucosa oral, tá? Essa célula normal, a célula com micronúcleo, que é um broto nuclear, tá? A célula binucleada em Cariolrex e a célula picnótica, tá vendo como é pequeno, né, o núcleo em vista do citoplasma inteiro, e a célula em cariólise, né, onde não há mais a formação do núcleo. Já nas hemácias de anfíbios, né, podemos observar aí nos girinos, por exemplo, aqui, ó, hemácias nucleadas, tá? A questão aí das células binucleadas, a questão do broto nuclear, células que são anucleadas, que é semelhante à cariólise, só muda a nomenclatura, tá? O micronúcleo, a cariorrex, que é um pouco diferente, né? E um formato que a gente chama de entalhada, que fica como se fosse um corte aqui, ó, no núcleo, né? E aí, esse aqui do humano, nós avaliamos na objetiva de 10, tá? E não precisa utilizar óleo de imersão nem nada, porque as células já são grandes, né? O suficiente.
Agora, em girinos, nós utilizamos na objetiva, ou aliás, essa daqui de humanos, nós utilizamos na objetiva de 40, que não utiliza o óleo de imersão, e esse de girinos nós observamos aqui na objetiva de 100, utilizando o óleo de imersão, porque as células são muito pequenas. E aí, para avaliação, né, nós temos que observar três aspectos, né, na questão da avaliação do micronúcleo. Vamos observar aí os biomarcadores de dano ao DNA, capacidade replicativa e citostática e diferentes tipos de morte celular. No linfócito, nós observamos aí a formação de micronúcleo, pontes nucleocitoplasmáticas. Nas células epiteliais da mucosa oral, nós observamos o micronúcleo, brotos e células binucleadas. No segundo aspecto, nos linfócitos, nós observamos aí os índices de divisão celular e, nas células epiteliais da mucosa oral, a frequência basocelular dessas alterações. No terceiro aspecto, nos linfócitos, nós observamos aí a questão da necrose e apoptose. E já nas células epiteliais da mucosa oral, nós observamos as modificações como cromatina condensada, picnose, cariorrex e cariólise, que são um pouco diferentes, né? E pela atenção, obrigada. Estou à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato aqui pelo meu e-mail, tá? E eu estou à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigada.